Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer os comentários da aula número 2 de Biologia sobre a primeira lei de Mendel. Então, vocês devem ter assistido à aula, né, que era explicado o conteúdo da primeira lei de Mendel, e vamos às questões. Na primeira questão, vai ser perguntado o que diz a primeira lei de Mendel. Então, o que o Mendel ia dizer? Que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Esses fatores são os genes, que, como eu disse para vocês, o Mendel ainda não tinha conhecimento de que era DNA, gene, cromossomos, porque na época que ele fez esse estudo ainda não tinham descoberto. Então, o item correto aí da primeira questão é o item número C. É a letra C. Na segunda questão, quais características fizeram Mendel escolher as ervilhas para seu experimento? Então, vamos lembrar que as ervilhas eram de fácil cultivo, tinham muitos descendentes, a flor fazia autofecundação, autopolinização, e o ciclo de vida muito curto. Então, o item que vai contemplar essas características é o item E. Na terceira questão, Mendel, durante as suas pesquisas, elaborou algumas hipóteses. Entre estas, estava de que fatores se segregam, ou seja, se separam, quando ocorre a produção dos gametas. Aí, no gameta, vamos lembrar óvulo e espermatozoide. O que Mendel chamou de fatores, hoje sabemos que se trata dos genes. Então, como eu disse para vocês ali na segunda questão e na aula também, Mendel não tinha conhecimento ainda desses termos, né, de genética, porque ainda não tinham sido descobertos. Então, o que ele chamou de fatores, na verdade, são os genes. Na quarta questão, eu queria saber quais são os gametas que podem ser formados a partir dos pares de alelos. Então, a gente vai ter o par de alelo Azão, Azão e Bzão, Bzinho. Então, quais são os gametas que eu posso formar a partir daí? Então, quais são as possibilidades de gameta que eu tenho a partir desse pares de alelos? Então, a gente vai poder formar Azão, Bzão. Lembra que quando eu separo para formar os gametas, vai um par de cada alelo, vai uma letrinha de cada par, né? Então, o Azão, Bzão e Azão, Bzinho. O item correto aí, né, vai ser o item número B, Azão, Bzão e Azão, Bzinho. E na última questão, na quinta questão, cruzando-se ervilhas verdes com o genótipo Vzinho, Vzinho, com ervilhas amarelas com o genótipo Vzão, Vzinho, os descendentes serão. Então, é o mesmo cruzamento que foi feito como exemplo lá na aula, né, do vídeo lá. Então, quando a gente faz esse cruzamento, nós vamos ter o resultado de 50% ervilhas amarelas com o genótipo Vzão, Vzinho, e 50% de ervilhas verdes com o genótipo Vzinho, Vzinho. Então, aí, no caso, fica sendo o item número C, certo? Espero que vocês tenham conseguido resolver a atividade e até a próxima aula.